Tomai os vossos assentos, por gentileza. Com temor e tremor, assumo este altar. Com muita responsabilidade, sobretudo, tendo na minha retaguarda Ele que, para mim, é uma das referências que eu tenho. Posso dizer, mestre, e tenho prazer enorme de seguir os passos do estimado, do digno presidente, não somente deste campo, mas também da nossa convenção estadual. E como eu estimo o senhor, como o catalão estima o senhor e o considera. E estar aqui nesta noite, sobretudo, é uma promessa. Uma promessa, eu sei que pesa sobre os meus ombros a responsabilidade, e o senhor tem toda a autonomia de puxar o paletó, de me corrigir, intervir, enfim. Deus abençoe, prazer enorme rever o senhor bem. Um abraço forte à nossa bispa, Neuza, e toda a família. Deus abençoe sempre o senhor. Também pastor Isaías, que preside, eu posso dizer assim, a nível nacional também, estadual e aqui na nossa AD Campinas. Cumprimentar na pessoa do pastor Samuel, todos os obreiros desta casa, a partir dos copastores, vice, enfim, se sintam todos abraçados. Louvar a Deus pela minha esposa que me acompanha. Eu tenho 3 filhos, o João Pedro, que não pôde vir, de 16 anos, a Isabelle, que está ali na conferência, de 11 anos, e a queridinha Natália, né? Todos são queridos. A caçulinha Natália, de 7 anos. Esta é a família que tem orado por mim, e é por isso que eu estou de pés. Louvar a Deus também por aqueles que me acompanham, o nosso copastor, ali do nosso templo sede, pastor Carlos Eduardo, juntamente com a sua digna esposa, missionária Jaqueline, toda a família, e presbítero Rogério. Uma alegria. Vamos à palavra do Senhor, por gentileza, abra a Bíblia Sagrada, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 28, tema desta conferência missionária que nos foi passado. Capítulo, pastor Carlos, também um prazer rever o senhor, uma alegria. Capítulo 18, me perdoe, capítulo 28, a partir do versículo 18 até o 20. Vamos à palavra do Senhor que eu tenho em mãos. Diz assim a versão que eu tenho em mãos. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos também no Evangelho que escreveu João, capítulo 3. Capítulo 3, vai dizer no versículo 16. Por favor, curva sua cabeça comigo. Deus eterno, majestoso e maravilhoso, nesta noite, aqui estamos na tua presença. Senhor, tu sabes perfeitamente, ó Espírito Santo, que dependo inteiramente de ti. Também nós dependemos de ti para compreender as sagradas Escrituras. Fale conosco, não da forma que anseiamos, desejamos, mas como o Senhor quer falar conosco nesta noite. Assim oramos e oramos no nome de Jesus. Meus amados, o primeiro texto que foi aqui lido, capítulo 28,
observa-se bem a partir do capítulo 28, o primeiro versículo, que eu poderia chamar este texto de um texto com algumas ordenanças, 3 ordenanças e alguns ides. É interessante que aqui na leitura inicial deste culto, foi lido aqui 1 Coríntios capítulo 15, e foi dito aqui claramente acerca de uma doutrina basilar da nossa fé. Esta doutrina basilar da nossa fé, fundamental da nossa fé, é literalmente a doutrina da ressurreição. Se a nossa fé parasse no Getsemane, não teria nenhuma razão de aqui estarmos. Se a nossa fé tivesse parada ali no Gólgota, também não teria nenhum sentido. Talvez nem aqui estaríamos. Mas observa bem que não servimos um Cristo que se encarnou, que interrompeu aquilo que Deus Pai tinha para com ele, por mais que ele sentira as dores, o peso dos nossos pecados. A oração dele no Getsemane foi: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas aí ele continua dizendo: todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. Entenda bem, se a nossa fé tivesse parada naquele madeiro, nós não teríamos razão de aqui estar ou de professar essa fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas graças a Deus, que por mais que ele morreu em um sofrimento vicário, em uma morte substitutiva, porque ali não era para ele estar naquele lugar, não era para ele ter tomado aquela cruz. Um certo momento, ele pregando, ele disse: quem é que me convence de pecado? Não era para ele estar ali, mas por minha causa, por sua causa, por nossa causa, ele tomou aquele madeiro e ali esteve para que hoje aqui nós estivéssemos. Entenda bem, mas se a nossa fé ali tivesse parado, nós não teríamos razoabilidade, como o irmão Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer, que a vossa fé seja razoável, isto é, tenha ciência, porque a fé divina não é uma fé louca, uma fé intransigente, uma fé inconsequente, mas a fé divina vem da própria sabedoria do Pai. Por mais que o Evangelho seja uma loucura, e Paulo disse isso muito bem na igreja, ou para a igreja de Corinto, olha, para muitos a história da cruz, a história do Senhor que tomou a cruz, é loucura, para os judeus é loucura, para os judeus é vergonha, e para os gentios, os gregos, os helenistas, isso não passa de uma aberração, de uma loucura, de uma miragem, de alguma coisa fruto do pensamento humano. Mas o Evangelho de Cristo, graças a Deus, da mesma forma que ele passou pelo Calvário, ele também diz o texto sagrado que ele morreu. Ele se entregou e ele disse no final: Pai, eu entrego o meu espírito. E ali ele expirou. Por certo, houve um movimento espiritual dizendo: matamos o Galileu. Matamos aquele que é filho do carpinteiro, matamos aquele que em alguns momentos nós atribuímos os milagres a Beelzebu, o maioral, conseguimos matar. Pode-se ter até uma festa lá no palácio do governador,
Poderia ter sim o palácio lá no Sinédrio, e muitos estavam ali escarnecendo, zombando. Os transeuntes passam pela cruz e com as suas cabeças meneiam-se, dizendo: este aí não é aquele que operou maravilhas, não é aquele que disse que dele ele teria condição de construir, reedificar o templo em 3 dias. Mas graças a Deus, que mesmo assim ele não desistiu, ele venceu, e diz o texto que ao 3º dia, e aí eu entro no capítulo 28, aquelas irmãs, o texto vai dizer, Marias, as Marias, Salomé, entre outras, como os outros evangelistas assim põem, como o evangelista Lucas, ao 3º dia, elas saíram endereçadas àquele sepulcro, e estavam ali com a finalidade de embalsamar o corpo do mestre, cuidar do corpo do mestre. Mas graças a Deus, quando elas chegaram naquele sepulcro, diz o texto que o corpo dele não estava mais dentre os mortos, porque ele havia ressuscitado. O porquê que de estarmos aqui nesta noite? Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa fé esperar por Ele, apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis da terra. Mas graças a Deus só tem um povo na terra que tem uma esperança viva e eficaz, que tem uma esperança que por mais que as tempestades, os fenômenos naturais batam contra a igreja, batam contra as nossas vidas, venham para colidir, a ponto de destruir as nossas famílias, mas só tem um povo nesta terra, que tem uma fé viva, e eficaz. Este povo se chama a Igreja do Senhor. Bispo, eu amo a política, aqui estão os nossos representantes, eu louvo a Deus pela vida destes nossos representantes. O que dizer destes homens que honram o nome do Senhor ali naquelas casas de lei, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, sim, ali no parlamento. Eu louvo a Deus, e nós precisamos orar pelos senhores, por mais que os senhores ali estão, e é a voz da igreja, é a voz do povo de Deus, é a representação legítima da igreja do Senhor no poder político, no estado que governa. E eu entendo que isso é uma maravilha, porém a política não gera uma esperança que só o Evangelho de Cristo gera. Detalhe: o Evangelho de Cristo não gera uma esperança temporal. Porque se assim fosse, nós seríamos os mais miseráveis, não teria razão de aqui estarmos, não teria sentido lógico, e lógico humano, e até lógico divino de aqui estarmos. Mas graças a Deus, que a esperança num Cristo, se a nossa esperança estivesse apenas no Cristo crucificado, aquele que tomou o nosso lugar, aquele que morreu de forma vicária, sim, e aí vai dizer Isaías acerca da sua morte, se a nossa fé tivesse pautada naquele Cristo apenas ali do Calvário, não seria diferente da fé, aleluia, a fé do kardecista, a fé do romanista, a fé do ceticismo, a fé até mesmo do ateísmo. Mas graças a Deus que a nossa fé é no Cristo ressurreto, porque Ele está vivo. Eu vou repetir isso aqui, porque Ele está vivo. Não servimos um Deus morto. Por mais que Nietzsche tentou, a partir do seu conteúdo, a partir da sua filosofia materialista, ateia, ele tentou dizer bem claramente: Deus está morto. Ele não estava defendendo da mortalidade de Deus, ele estava criticando a nossa fé cristã judaica, judaico-cristã, dizendo: não tem sentido, Ocidente, vocês se reunirem num domingo como este, saírem das suas casas, colocarem a Bíblia, ou no celular mesmo, ou num aparelho qualquer,
e vir para a casa deste Deus do cristianismo, deste Deus do judaísmo, não tem sentido. Na visão dele era uma fé morta, mas enganou-se Nietzsche, porque a fé deste povo, considerado como louco, um povo que não tem sequer inteligência, serviu um Deus invisível, serviu um Deus intangível, serviu um Deus que não se materializa. É eles que se enganam. Se tem um povo que está no caminho certo, este povo é a igreja. É a igreja do Senhor. Se tem um povo que está no caminho certo e que tem uma fé viva, é a igreja do Senhor. Porque a nossa fé não é temporal e nem circunstancial. Uma fé depositada nele é eterna, com valores eternos, com princípios eternos, com fundamentos eternos. Se alguém depositar a fé na minha pessoa, eu passo. O tempo deixa bem claro que eu passo. Somos seres mortais. A gente passa. A prova disso é que este ano a gente está mais próximo da morte. E se tem algo que nós temos como convicção é a morte. Algo inevitável. Mas escute bem. Este ano eu estou mais velho do que o ano passado. Eu estou mais próximo da morte do que o dia de ontem. Mas isso é para os materialistas que não creem no Deus que nós cremos. Porque o nosso Deus ressuscitou. E vive e reina para todo sempre. Aleluia. E Ele, por meio do seu Espírito, está aqui nesta casa. Ele está aqui neste altar. Ele está ali na galeria. A gente não pode vê-lo, mas a gente pode senti-lo. A prova real da sua existência é: onde é que você estava antes da fé depositada nele? De onde Ele nos tirou? De qual realidade Ele nos arrancou? E onde nós estamos hoje? Aquele que bebia hoje no Senhor tem a liberdade de olhar para a bebida e dizer: um dia me dominou, mas hoje eu sou livre. Aquele que se drogava, um dia dominado pelas drogas, mas hoje é o único em Cristo Jesus que pode olhar para aquilo que um dia lhe dominou e dizer: hoje eu estou livre. Aleluia. Você não está aqui passando o seu tempo. Você está aqui adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor dos Exércitos. Se você saiu da sua casa para adorar a Ele, eu quero por alguns segundos que você levante a sua mão e diga que Ele é bom, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é o Senhor da nossa vida, da sua vida, da minha vida. A honra, a glória, o louvor seja dado a Ele. Aquelas mulheres chegaram, e ao chegarem ali, elas ouviram um mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus trouxe uma mensagem dos céus, porque maior do que a mensagem da terra é a mensagem que vem do alto. E naquele dia, ali estava um mensageiro, segundo Mateus, segundo Lucas, 2 mensageiros, mas estavam ali para dar as boas novas. E as boas novas de Deus é muito mais do que uma prosperidade financeira, é muito mais do que uma porta aberta, é muito mais do que qualquer coisa no âmbito material. As boas novas de Deus é o seu Filho encarnado, que não precisava de se encarnar, mas por amor a mim, a você, Ele disse: Pai, eu vou. Aquelas irmãs chegaram ali e viram e ouviram: quem é que vocês procuram? Ele não está mais dentre os mortos, Ele já ressuscitou.
Quem ouve uma mensagem como esta, tem alegria. Quem ouve uma mensagem como esta, olha para trás e diz assim: valeu a pena. Quem ouve uma mensagem como esta, o irmão Pedro um dia perguntou: Senhor Jesus, parafraseando o texto, Senhor Jesus, o que devo fazer? Aliás, nós que deixamos casa, deixamos família, deixamos tantas coisas, o que é que nós ganharemos, Senhor? Qual é o resultado disso? Agora o irmão Pedro, diante do Cristo ressurreto, ele está dizendo assim: valeu a pena deixar tudo. Porque aqueles que depositaram a fé em Moisés, Moisés passou. Aqueles que depositaram a fé no profeta messiânico, como por exemplo, aqui sim, Isaías. Isaías passou. Aqueles que depositaram a fé em homens como Davi, segundo o coração, o maior rei de Israel. Davi passou, mas deposita sua fé nele. A morte quis detê-lo, mas não pôde. Porque maior do que a morte é a vida. Eu vou repetir isso aqui: a morte tentou detê-lo, mas maior do... Por favor, morte! Onde estão os seus grilhões? Aleluia! Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui nesta casa. Aleluia, aleluia, aleluia! Como é que pode matar o autor da vida? Aquele que tem vida em si mesmo. Ele é a vida. Não se pode matar aquele que tem vida em si mesmo, porque ele é a vida. Ô morte, dá licença. O Senhor da AD Campinas, o Senhor dos missionários, o Senhor das famílias assembleianas, o Senhor da sua casa. Morte, dá licença. Seja qual for a morte, 3 tipos de morte a gente encontra na Bíblia. Primeiro, a morte temporal, de afastamento de Deus. Segunda, a morte física propriamente dita. Mas terceira, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Sabe o porquê Jesus ali sentiu as dores daquela cruz? Escutem isso. A ponto dele clamar dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por quê? Porque aquele momento pesou sobre ele o grito eterno do homem sem Deus. Naquele exato momento, estava sobre ele a dor da separação eterna do homem, que não tem mais oportunidade, pesou sobre os ombros. O pai olhou e literalmente não pôde fazer nada, não porque não pode em si mesmo, porque amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Dá licença, se a graça não for suficiente na sua vida, eu não sei mais o que será. Se a graça de Deus encarnada, personificada na pessoa do Filho amado, não tiver suficiência mais sobre a sua vida, o dinheiro não o terá, a fama não o terá, o renome também não dará suficiência. Dá licença, a graça do Senhor é tudo, é o bastante, é suficiente. Mas escute bem, nós estamos aqui diante de Ide. O mensageiro disse: Ide, 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 ide. Ele disse para as mulheres: Ide. A primeira ordenança aqui foi do mensageiro de Deus: Ide. Vocês têm que ir para anunciar. Diga para todos que ali estão que ele já não está mais dentre os mortos.
Foi isso que ele disse. Daqui a pouco aquelas mulheres, e aí, se não me falha a memória, Lucas vai dizer que Maria, de repente se depara com ele. No primeiro momento, sem ter ciência de que era ele. Aqui em Mateus a gente entende que as mulheres se dobraram nele. Então não há discrepância entre os evangelhos sinópticos. Não, a questão que talvez Maria se adiantou e de repente se prostrou diante dele. E o outro evangelista vai dizer que as mulheres todas estiveram diante dele, prostradas nos pés dele e adorando. E adorando. E naquele exato momento elas vão escutar o segundo ide. Ide. E um dos evangelistas vai fazer distinção e falar assim: diga também a Pedro. Aleluia. É certo que quando elas chegaram ali, muitos disseram: elas estão numa miragem, é fruto da mente. Mas escute, a primeira grande verdade que eu quero trazer aqui nesta noite, o texto de João capítulo 3, versículo 16 vai dizer o seguinte: Deus amou. Se nós estamos diante de uma conferência missionária, entenda isso aqui comigo. Nós vemos na pessoa do próprio Deus o primeiro missionário. Não é possível falar sobre missões. Não é possível falar sobre o ide. O texto de Mateus diz bem claro: ide, fazei discípulos, ensinai, papel da igreja. Mas vemos perfeitamente em João 3,16, o grande ato, ou o primeiro ato missiológico da Bíblia Sagrada, no que tange ao aspecto metafísico, sobrenatural, supranatural. Não é possível a gente falar do ide sem compreender que Deus em si mesmo, uma vez se colocou para ir. Entenda isso. O homem antes de ir, o homem antes de compreender em si a frente missionária, pastor Isaías, ele precisa ter consciência do que de fato é fazer missão. E na pessoa do Deus Pai nós compreendemos que Ele sequer poupou o seu filho, o seu único filho, para que viesse em uma missão extraordinária, em uma missão específica. Nós precisamos entender que o primeiro princípio que nós devemos ter como servos do Deus Altíssimo, pessoas estas que vivem a mente de Cristo, pessoas estas que vivem o Evangelho de Cristo, representantes legítimos de Cristo na terra, do reino de Deus. A primeira grande verdade: não é possível pensar em missão sem ter consciência de quem nós somos. Porque não tem um que antecedeu no aspecto da pessoalidade como alvo da graça, a não ser eu mesmo. O Pai um dia decidiu, ao olhar na eternidade o meu coração, e disse: ali está o primeiro campo missionário. Não é possível, como Paulo que diz em Gálatas: eu sofri as dores de parto, se a gente não sentir em nós mesmos as dores das almas que estão gritando pelo socorro, não entendendo que um dia fomos alvo da graça, alcançado pela graça e transformado pela graça. O homem, o servo de Deus que não tem consciência de si mesmo, obviamente não tem como ele ter consciência da dor do seu próximo. Se a gente não convergir o olhar para dentro de nós mesmos e entender que não há nada dentro de nós
que foi pauta de mérito, que nos deu condição de ser alcançado pela graça, mas simplesmente foi porque Ele quis, mesmo sem eu ter o que lhe oferecer. Se não for a partir dessa premissa, dificilmente a gente vai entender a realidade na qual nós estamos, a missão da igreja na terra. Se a gente não entender que um dia fomos alvo da graça, alcançado pela graça e transformado pela graça, não será possível a gente empreender nessas frentes. Porque Deus, na sua eternidade, Ele olhou para cada um na sua individualidade e disse: ali tem um campo missionário. Eu pergunto, o que é que você ofereceu para Deus? O que você teve naquele dia, quando se fez o apelo, seja na praça, seja num altar como este? O que você tinha dentro de você para oferecer a Deus, para de alguma forma ser alcançado pela graça? Nós tínhamos dentro de nós as nossas imperfeições. Nós tínhamos dentro de nós, bispo, os nossos pecados, as nossas falibilidades, o nosso eu adâmico, que ainda permanece até o dia de hoje dentro de nós. Era a única coisa que nós tínhamos para oferecer a Ele. Mas mesmo assim, Ele não nos jogou para fora. Eu na minha imperfeição, você na sua imperfeição, Ele disse: vinde, vinde, vinde. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. O que é que nós tínhamos? Riqueza material. O que é que nós tínhamos? Um bom intelecto. O que é que nós tínhamos? Virtudes que sobrepunham os vícios. O que é que nós tínhamos, pelo amor de Deus? Nós tínhamos o eu adâmico dentro de nós, que até hoje tenta. Diz Paulo em Gálatas 5, que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito milita todos os dias, e o campo daquela batalha é na mente. É o meu eu adâmico que tenta se insurgir dentro de mim. Mas hoje Deus Pai, olha o termo forense, Deus Pai olha para as nossas imperfeições, olha para os nossos defeitos, olha para as nossas inconsequências, e se não fosse pela graça, na sua ira, Ele nos exterminaria. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê uma marca. E do seu lado direito está o advogado sobre os advogados, por excelência. Aleluia. Ele se levanta e diz assim: tudo bem, pecador. Tudo bem, caiu. Tudo bem, erra sempre. Mas olha as marcas. Aleluia. A semelhança de Jó, em dias de Jó, o acusador se levanta e vai, se apresenta e diz: ele não pode, porque ele era e até hoje continua sendo. Mas o advogado que está à direita do Pai se levanta. Aleluia. Em dias de Moisés, marcas de sangue de cordeiro nos umbrais da porta. Mas nos nossos dias, marca do Cordeiro de Deus. Muito mais do que nas nossas testas, imprimidos nas nossas almas. Aleluia, aleluia. A impressão de Deus não foi na nossa matéria, no nosso corpo, porque a matéria não tem vida em si mesma.
A impressão de Deus, por meio da obra, do sacrifício vicário de Cristo, foi na nossa alma. Quando a gente olha para dentro de si, a gente vê as nossas imperfeições, os nossos fracassos, mas a gente entende que um dia a graça nos alcançou. Aleluia. A graça nos alcançou. O homem precisa ter esta autoconsciência. Pastor Isaías, como eu vou sofrer por aqueles que estão lá no Piauí, cerca de algumas cidades, municípios que ainda não têm templos da nossa querida, estimada Madureira, Assembleia de Deus. Se eu não trouxer à memória aquilo que eu era, quem eu sou. Escute bem, o estereótipo da religiosidade não mostra a essência de quem nós somos. Porque às vezes a gente pode esconder, a partir daquilo que nós apresentamos, o que de fato não somos. A autoconsciência é olhar para dentro de mim e entender que nada posso, que nada fiz, que não pude comprar, porque dá licença, junta todo o ouro da terra, dá licença, junta todas as pedras preciosas, junta tudo que tem valor, junta tudo, por favor, e tente comprar aquilo que só a graça deu condição. A autoconsciência, a consciência de si mesmo, é ter consciência da sua substância, do seu eu, do indivíduo que sou. E esta consciência é intrínseca, ela está dentro de mim. Porque a obra extraordinária do Calvário, ela alcançou a alma. E a alma é a parte do homem que por meio do corpo se comunica com a realidade externa. Mas a alma também, por meio do Espírito, se comunica com o Pai. A sede das nossas emoções, das nossas volições, das nossas vontades, dos nossos desejos, do senso de juízo. Mas foi justamente na alma do homem. Ele começou a sua grandiosa e maravilhosa obra. Aleluia. Aí a gente olha para trás, a gente fala assim, só Deus para acreditar num cabra igual eu. E assim eu posso dizer, mas ele acreditou. Não somente acreditou, ele investiu. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui, ele não somente acreditou, mas ele investiu. Rakai nekiai lanai shariri antaio yakarasho biantalai. Aleluia. Sabe o porquê de muitos conflitos de identidade? Porque eu não sei nem quem eu sou. Eu sou a partir da realidade externa. Mas a obra de Cristo foi dentro. Eu sou quem sou de dentro para fora. Porque a graça é tão poderosa que a obra começou-se de dentro para fora. Jesus um dia disse assim: não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Jesus foi no cerne, Jesus foi no ponto, foi na parte nuclear do homem. O conflito de identidade, e vivemos isso, bispo, no nosso meio, crente que não sabe nem quem é, e para que está, a propósito de quê? Mas é porque não olha para dentro de si, porque dentro de si existe uma transformação completa. Eu não digo da redenção completa, eu digo a capacidade, a suficiência. Se você souber o Davi que está dentro de você,
Eu vou repetir isso aqui, se você souber o gigante Davi que está dentro de você. Aleluia. As pessoas estão perdidas. Como a gente pode ir se a gente não reconhece sequer quem somos? Como a gente pode cumprir com o ID se a gente não tem identidade própria? A identidade não é como a sociologia moderna diz, que o homem se constrói a partir do senso comum da sociedade. Enganou-se a ciência moderna nesse sentido. A identidade é construída de dentro para fora. Se a gente começar a acreditar que o homem tem força de parar a igreja, se a gente começar a acreditar que os meandros políticos, constitucionais, têm poder para de alguma forma nos parar, é porque nós nem sabemos quem nós somos. Apenas 300 sabiam quem era. 31.700 nem sequer sabia quem era. Como é que se defende, como é que se entra numa causa sem saber quem somos? Escute isso. A primeira coisa que o Senhor gera em nós é literalmente uma identidade. Porque nós não somos aquilo que eles dizem. Nós não somos, até a sexualidade agora virou matéria de uma construção social. Os nossos adolescentes, bispo, eles estão perdidos, será que eu sou, será que eu não sou? Uma geração que não tem identidade. Mas o Evangelho de Cristo, a obra é feita de dentro para fora. Porque muito mais do que aqueles que se perdem fora, é aquele que está perdido dentro. Tem muita gente que se encontrou fora, mas nunca se encontrou dentro. Meu tempo se foi. Aleluia. Deus forma o homem do pó da terra, gera vida ao soprar nas narinas o fôlego da vida e faz dele alma vivente. Amados, se tem uma coisa que tem dentro de nós, é a consciência. Em condições de normalidade de um homem, de sanidade mental, todo homem tem consciência de si e precisa ter consciência de Deus. Em Deus o homem se desenvolve o senso do juízo, o senso da liberdade. Fica provado isso em Adão. O que é mais interessante é que quando em Gênesis 1:26, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí eu começo a compreender no princípio, a imagem de Deus é o homem criado, mas a semelhança de Deus é o homem que se torna. A imagem está a priori. O que é isso, pastor? Antes da experiência. Mas a semelhança se dá a posteriori, após a experiência. No que tange a imagem, personalidade, Adão é criado com a sua base inata e de Deus. Ou seja, um ser cognoscível, sensitível, emocional, um ser pensante. Já sob o aspecto da semelhança, fala de caráter. Ele se desenvolverá em Deus, isto é, sua moral, a sua ética, seu comportamento se ajustará ao Criador sob a cultura do céu. Nesse sentido nós vamos ver Adão sendo ensinado por Deus no jardim do Éden, antes de Gênesis 3. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, que Deus na virada do dia passeava no jardim do Éden. Porque Deus estava desenvolvendo em Adão alguns sensos, o senso de juízo, a consciência de si mesmo. Adão não é um boneco, Adão é um ser pensante, Adão é um ser autoconsciente. Detalhe, não tem nada na criatura que seja autoconsciente, senão a obra áurea de Deus, o homem.
O que nos difere de um animal irracional é que o homem é um ser autoconsciente. E o animal é inteligente, é sensitivo, mas ele não tem consciência de si mesmo. Somente o homem tem consciência de si mesmo. Na virada do dia, vai dizer o texto, que na virada do dia Deus passeava e passeava. Porém, aleluia, Adão estava sendo ensinado por Deus, ministrado por Ele. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, acerca dos gentios, olha o que o irmão Paulo vai dizer, que mesmo os gentios que não conhecem a lei, há dentro do homem a consciência natural. O homem não pode escapar da realidade divina. Mesmo que ele diz, ele não existe, eu não creio, mas dentro dele, lá na sua alma, lá no seu profundo, existe uma voz que lhe acusa, dizendo ele é real. O senso de juízo foi dado ao homem, e somente ao homem. Olha o que diz o texto, e ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava dizendo para Adão, Adão, eu quero te ensinar o sim, e eu quero te ensinar o não. Porque se você optar em converter o não pelo sim, existirá a consequência. Olha o que diz o texto, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. O senso da liberdade foi dado também ao homem. Desse ponto nasce o livre-arbítrio, porque Deus criou um ser pensante, com senso de juízo. E este ser, ele precisava fazer a opção em servir ou não servir a Deus. Em servir ou não servir a Deus. Somente um ser livre pode fazer escolhas. Porém, a liberdade de Deus sempre teve limites. Sempre foi colocado restrições. Neste caso de Adão, sim e não, com consequências para o bem ou para o mal. Deus vai ensinando em Adão, antes de Gênesis 3, o senso da necessidade. Isso se aplica ao homem, Gênesis 2,18. Não é Adão que percebe a necessidade de ter alguém que seja tão quanto a ele. Diz o texto, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Adão até então tinha consciência de quem era, tinha consciência de quem era no Criador, mas até então não tinha consciência do seu semelhante. E não é Adão que percebe isso, é o próprio Deus que diz, não é bom que ele esteja só. Em sua origem o homem se auto-percebia, se percebia em seu Criador, mas ainda não se notava em seu semelhante. Antes do pecado, o ser autoconsciente, não autogerado, reconhece a dependência do seu Criador. Neste ponto, Adão desenvolve um relacionamento de amor profundo com o seu Criador. Mas depois que Deus diz, não é bom que ele esteja só, e da costela de Adão, ele faz a Eva. Agora ele se depara com alguém que é osso como ele o é. Osso dos seus ossos, semelhante a ele. E agora ele tem a percepção do seu próximo. Até então o amor de Adão era desenvolvido na vertical, bispo. Era Deus e Adão, Adão e Deus. E mais ninguém. Mas agora ele se depara com o seu semelhante. E agora ele desenvolverá um amor na horizontalidade. Aleluia. Não é amor eros, como diz o helenismo, mas sim para o seu igual. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. O amor desenvolvido em Adão foi em dois níveis, na vertical com Deus e na transversal com o seu próximo.
Um certo dia Jesus é interrogado: mestre, qual é o maior mandamento da lei, mestre? E Jesus vai responder: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo e maior mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não é possível se condoer com a dor do próximo, ter a compaixão do próximo, quem não desfruta de um relacionamento profundo com o Pai. É a partir do momento que a gente desfruta esse relacionamento profundo com o Pai, que a gente tem condição de entender a causa do próximo, de entender a dor do próximo. Por isso que eu termino justamente no texto que eu li: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que o irmão Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, no último capítulo: eis que mostrarei algo muito mais excelente. E aí ele entra em Romanos, 1 Coríntios capítulo 12, eu já termino justamente aqui. 1 Coríntios capítulo 13, ele entra dizendo assim: o amor, o amor, o amor, o amor. E ele vai falando a importância do amor, do amor, do amor. Capítulo 13 ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos que espelho em enigma, por espelho em enigma, mas então veremos face a face. É óbvio que aqui eu termino. O irmão Paulo não está falando do amor no campo da poesia, nem na vertente do romantismo. O irmão Paulo está falando aqui do amor sacrificial. Não há possibilidade de se empreender na obra do Senhor, de praticar o ID, se nós não tivermos consciência de quem nós somos. Aleluia. De quem nós somos em si mesmo, mas de quem nós somos no próprio Deus. E sobretudo, não há possibilidade, pastor Isaías, de nós termos ou cumprirmos com essa grande e nobre missão, se nós não olharmos para dentro de nós e vermos que dentro de nós fomos alcançados por este amor incondicional. Aleluia. E o que é mais lindo é que é um amor que nos dá a experiência de cada dia, porque somos seres imperfeitos, mas Ele ainda continua nos amando. E à medida que nós conseguimos ter este relacionamento com o Pai, sabendo que um dia fomos alcançados pela graça, transformados pela graça. E eu termino aqui, bispo. Não dá para segurar este amor aqui dentro, que é um amor tão grande,
como aquele hino das crianças, um Deus grandão, cabe aqui no meu coraçãozinho, que a gente tem vontade de extravasar isso. E não existe uma outra forma melhor de extravasar o amor que nos alcançou, senão cumprindo com o ID, dizendo que da mesma forma que Ele nos amou, Ele também ama aquele que está lá fora. Aleluia, aleluia. Senão viveremos uma fé egocêntrica, egoísta, egocêntrica. Mas o Senhor não nos chamou para viver essa fé egocêntrica. Porque é tão grande o que move dentro de nós, que nós temos desejo que as famílias sejam alcançadas, como a nossa um dia o foi. O bispo estará orando nesse exato momento, se por favor, bispo. Entenda uma coisa, você foi fruto dessa graça, mas da mesma forma que Deus te ama, as almas estão gritando, dizendo: envia, envia, vem. Aleluia. Se a gente ouvisse aqui os missionários com certeza falariam a quantidade de almas que ainda estão a serem alcançadas por esta graça. Será que seria possível a gente ouvir o sussurrar dessas almas que estão gritando por socorro? Essa é a palavra do Senhor para a igreja. Bispo, muito obrigado e perdoe-me pelo horário de 6 minutos. Deus abençoe. Amém, igreja. Graças a Deus pela palavra. Deus usou o pastor Cornélio Neto para nos trazer nessa noite.